Poupando bem, né? Bem. Mas o suficiente para ganhar do Coritiba. Sim, eu acho que... Suficiente para fazer a lição ali e foi superior. E você tem um time do outro lado que, por mais que tente, vai errar o último passe, vai errar a finalização, o Santos não trabalha. Então, só isso aí já condiciona teu jogo. Aí você não pode falar porque poderia ter criado mais no segundo tempo, porque o Everton Ribeiro, será que entrou bem? O Arrascaeta não foi... Já estava 2-0, já tinha que descansar, a parada já estava resolvida. E o Flamengo precisa o quê nesse momento, no Brasileiro? Pontuar. Exatamente. Aliás, tem uma sequência bem boa para pontuar. Exato, ele precisa pontuar. Descansar, na medida do possível, descansar, inclusive durante os jogos. O que você pode falar com a missão cumprida? Pedro, tem um detalhe. Primeira coisa, cruzamentos pode ser mal executado, bem executado. Você pode fazer uma jogada construída, chega à linha de fundo, cruza, o jogador do seu time está de frente para a bola, o zagueiro de costas dificultando, você pode levantar a bola do meio de campo. Então, cruzamento é relativo. De qualquer maneira, o Flamengo cruzou 20 bolas e o Curitiba 24. Sobre a ideia do Dorival, eu acho que o campo comprovou que o treinador estava certo. Quando ele avalia que um time é tecnicamente superior ao outro, que ele poderia não ter os seus jogadores que vêm atuando melhor, que tiveram atuações enormes contra o Tolima e contra o Atlético Mineiro nessa partida, tinha o Pedro, mas poderia não ter a maioria dos seus jogadores, que ele conseguiria os 3 pontos, ele ganha descanso para os outros jogadores, se ele quiser treinar os outros jogadores, amanhã ele pode, por exemplo, né, coisa que não seria possível se ele tivesse colocado todo mundo em campo hoje. Ele precisa de tempo para ir preparando a equipe, ele tem um elenco que vai permitir que o time jogue de muitas maneiras diferentes e ele já tem uma maneira que assusta um pouco os adversários, que foi aquele 4-3-1-2, com o Everton Ribeiro recuado ali para fazer um terceiro jogador de meio de campo, a Arrascaeta solto na frente, que ele vai poder usar em diversas circunstâncias. Então, não há o que discutir, mesmo o Flamengo não jogando o futebol que a gente sabe que o elenco pode apresentar. Até porque parece que esqueceram como o time estava um mês atrás, um mês e pouco. O time estava arrebentado. O time ia pegar qualquer equipe, não sabia como jogar, não sabia se ia ganhar, sofria em qualquer jogo. Hoje, mesmo o Curitiba conseguindo finalizar algumas vezes numa condição boa, mas errando tecnicamente, isso pode estar na conta também. Eu olho o Curitiba, eu acho que o Curitiba é um time com problemas técnicos, dá para imaginar que vai ter dificuldade. Em nenhum momento a vitória do Flamengo foi ameaçada. O jogo foi tranquilo. Então, o que mais dá para exigir? E aí, já toca a bola. Professor Calçade, nesse maravilhoso calendário do futebol brasileiro. Não, a bola parada ajudou a beça. E ela ajudou a evitar um problema que o Flamengo tinha. Ainda bem que é bem hoje. trabalhada, né? Porque assim, o treinador tem 5 momentos para didaticamente, resumindo o trabalho de um técnico. E o Flamengo de hoje era um Flamengo diferente daquele que ele encontrou como solução. Que trabalha por dentro, o de hoje trabalha por fora. Você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol aqui e o Pedro. E a largura do time fica por conta dos laterais, que você não tem jogador de velocidade na beirada. O de hoje tinha Marinho e tinha Lázaro. Então, o de hoje, ao contrário daquele que trabalha por dentro, tinha que jogar por fora. Mas faltava o organizador aqui, que é a Arrascaeta. Quem que faz esse papel? Diego, que saía lá do primeiro volante para fazer isso, e um dos dois segurava a posição do Diego para ele poder subir. Mas teve dificuldade. A bola parada não é que é salvadora. A bola parada se ganha jogo com ela. Recurso. E ela resolveu essa situação. Que se fica no 0-0, talvez fosse um pouco mais complicado. E não ficou. Tem que ganhar os 3 pontos. Sem dúvida. Não adianta. Assim, infelizmente, a gente é obrigado a falar isso. O futebol brasileiro, não fique procurando beleza, porque aí você vai se frustrar. Beleza, sim. Ai, que golaço do Roger Guedes. Isso é o gol. E o jogo? Agora, alguns jogadores, necessariamente, eles não podem se poupar, até porque eles são reservas, né? E eles, quando têm a oportunidade, eles precisam, como diria o outro, dar tudo de si. Já estão poupando, né? Já estão poupando, né? Frase nova do William. Então, eu quero saber o seguinte, o dar tudo de si. Então, o negócio é o seguinte, Marinho, Diego, Gustavo Henrique, quem mais? Lázaro. Você não vai falar Pablo, Vitinho. O Vitinho hoje é um capítulo à parte, né? Porque não, o Vitinho pega na bola e é vaiado. Então, eu acho que esse é um capítulo à parte, assim, que a gente... Quer falar do Vitinho? Pode falar. Que a gente começa a conversa. Vamos deixar o Vitinho por último, porque acho que, por exemplo, acho que o Marinho jogou bem. Segundo tempo. Está aproveitando. Segundo tempo. Contra-ataque à disposição, joga bem. No que o Calça fala, até do desenho do primeiro tempo, que hoje era uma... Hoje volta para o tripé, né? Do triângulo do Dorival base e tenta abrir.
O Flamengo não joga no primeiro tempo porque vem Lázaro mal e Marinho mal. No segundo tempo eu acho o Marinho um pouco melhor, mas no primeiro tempo eu achei ele mal, o time espaço. não flui. E aí o Pedro dá uma é sofridinha outro com isso. desenho. Eu gostei. Aí é diferente pro Pedro. Você gostou do Marinho? Eu gostei. É que eu acho a questão do Marinho é uma questão simples. O Marinho é um jogador, quando o time tem a bola no campo de frente, precisa triangular em velocidade. Ele tem uma jogada previsível e quando o outro time está bem posicionado, o Marinho tem mais dificuldade. Quando o time sai para o jogo e dá espaço para o Marinho é um jogador extremamente perigoso. Tá. Então, o Marinho não é um jogador que tem a característica para o atual Flamengo. Quando a gente vê o Flamengo jogando muito bem, como fez na goleada da Libertadores, na classificação na Copa do Brasil, é um Flamengo que marcava na frente, que pressionava a saída de bola, que trocava a bola com velocidade. Quem sai pela direita é o Gabigol, que sai da área, se movimenta melhor. A movimentação do Gabigol é uma movimentação muito mais inteligente do que a movimentação que o Marinho fez em qualquer momento da carreira. São jogadores diferentes, com virtudes diferentes, com características diferentes. Mas hoje eu acho que o Marinho foi um jogador que fez um bom segundo tempo. Desse pessoal aí, o Marinho foi melhor? Tem Gustavo Henrique, fez tem uma boa atuação. Não só pelo gol. Diego. Então. Mas o Diego foi bem contra um time que Mas hoje não, cuidar pro Diego. mas... Mas Então, é que, peraí, assim, o Diego foi bem contra um time que, mas é o porque mesmo se a time que o gente Marinho for foi bem elogiar também. Não é o zagueiro diferente. contra o Coritiba, a gente pode elogiar o Diego também. Eu não acho que, na verdade, nenhum deles fez... É que a gente sempre procura os destaques dos jogos. E acho que, de fato, o Gustavo Henrique, o próprio Pablo não foi mal. Não, foi uma partida brilhante, não tivemos destaque. É isso, a gente não teve destaques e tal, mas o Diego também, acho que ele jogou bem. O Marinho foi muito participativo no jogo, eu acho que era o que se cobrava também dele. Mas assistência pro Vitinho perder um gol, por exemplo. Mas sim, e aí, enfim, o Vitinho a gente vai falar já. Só para Mas fechar ele o Diego, que eu sei que você quer falar do Vitinho, o Diego para mim tem uma situação. O Diego há algum tempo ele carrega um peso. Ele foi o primeiro grande contratado para aeroporto, camisa 10, líder de uma transição onde o Flamengo queria ser mais forte. Então acho que as pessoas ainda carregam essa coisa do querer ver aquele jovem Diego ou aquele Diego camisa 10 de contratação. Ele não é mais esse jogador. O Diego hoje, o Calça falou, ele primeiro começa fazendo uma saída ali. Ele desce um pouquinho para fazer a saída. Depois ele tem que cumprir uma função por não ter uma Arrascaeta de criação. Ele não é brilhante, mas dentro de um Diego para compor elenco, talvez o último ano de contrato, esse Diego, para cumprir esse tipo de função, se não fosse o Diego, com a história dele, fosse um outro jogador fazendo quebrando esse galho ali, a gente ia falar, foi um bom Diego. Então, acho que dentro do que dá pro Diego hoje, não tem um destaque brilhante igual a questão é, o Jean assim, falou. Eu acho que ele cumpriu bem o papel hoje. Então, hoje, mas eu só não acho que por causa da atuação de hoje contra o Coritiba, mais espaço, dê pra gente responder essa pergunta. O Diego pode ser útil ao Flamengo? Eu não sei. Não acho que vai além disso também. Se a gente pegar o pacote de jogos recentes do Diego, eu não consigo dizer que o Diego pode ser muito útil ao Flamengo, porque os jogos recentes dele, de fato, ele deixou muito a desejar. Hoje, sim, ele foi um dos destaques do time, que não quer dizer que esse destaque que ele teve hoje signifique muita coisa. Para mim, não teve nenhum grande destaque. O jogo de hoje não é parâmetro? Não é que o jogo não é parâmetro. Acho que o jogo foi importantíssimo, sim. O Dorival fez o que tinha que fazer, mas se a gente for procurar o destaque e a partir dos destaques dizer, poxa, depois dessa atuação esse cara precisa ter espaço, eu não vejo ninguém com isso. E acho só, lembrando em relação ao Marinho, a gente precisa lembrar do Michael. Tá? Porque assim, a gente também tem uma mania absurda no Brasil de olhar para os jogadores e por causa de uma sequência de partidas, às vezes tudo bem, sequências até mais longas, dizer que esses caras não servem. E aí, de repente, de uma hora para outra, os caras viram soluções. Então, assim, o potencial do Marinho a gente conhece. O que ele pode fazer, a gente sabe bem. Ele é um jogador, como o Birner falou, que para a característica do Flamengo atual e que a gente imagina que o Flamengo vai querer impor nos principais jogos, talvez ele não caiba tanto, mas ele pode caber em uma série de contextos, em uma série de momentos de jogos para segundo tempo. É só bom lembrar que esse Marinho que você falou aí é um Marinho que parou na final da Libertadores em começo de 2021. Mas dali para frente teve lesão, teve Covid, teve um monte de coisa. Aí teve insatisfação no Samba, uma série de coisas. E no Flamengo ainda não chegou nem perto daquele Marinho lá, né? Técnico, potencial, sim. Eu concordo. Só uma coisa sobre o Diego. O que me deixa um pouco assim com o Diego ele não tem mais a mobilidade para ser o segundo jogador de meio campo e ele não tem pegada para ser o primeiro jogador de meio campo. E ele não cria para a função do Arrascaeta. Não, e não dá nem para pensar. Exato. Não dá nem para cogitar, porque ali o Flamengo tem um jogador que você não mexe. Então,
Eu acho que até ele pode ser útil, mas muito pontualmente. Não pode ser mais o Diego que um dia foi. Eu acho que ele cumpre o papel dele, que ele pode ter aos 37 anos de idade. Não dá para exigir mais. Aos 37 não dá. Em relação ao Marinho, o Marinho a gente não pode querer achar que o Marinho, dos melhores momentos do Santos, vai jogar no Flamengo igual. Porque pode ser que não seja o jogo do Flamengo, aquele era o jogo do Marinho no Santos. O Marinho era protagonista no Santos, é bom dizer, né? Alguns jogadores conseguem levar o seu jogo e ele se encaixa em qualquer equipe. Sim. Outros têm um jogo adequado para determinados momentos dentro de determinadas equipes. Então, o Flamengo, por exemplo, tem um jogador que é um fenômeno, o cara se dá muito bem em contra-ataque. Aí ele vai para um time que está jogando o tempo todo lá, pressionando lá na frente e ele joga menos no contra-ataque, logo que vai ter um... Por isso que eu citei o Michael. Agora você ia falar do Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um ponto importante, porque a passagem do Vitinho pelo Flamengo é um negócio assim, é uma montanha-russa de emoções, né? E agora o cara pega na bola vaiado, aí também a torcida não ajuda. Não, cara, esse negócio da vaia, sinceramente, de novo, tá? Antes que o Birner fale que é direito do torcedor, eu sei que é direito. É direito e sempre será direito do torcedor. Eu concordo com a vaia. Vaiar e tal. Agora, é impressionante o quanto isso tem sido recorrente, né? De vaias de jogadores, inclusive com o time jogando bem, o time numa boa sequência, o time vivendo o seu melhor momento na temporada, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, eu concordo com a insatisfação em relação ao Vitinho. E, de fato, eu acho que... Eu não gosto muito de jogador que... Sabe aquele carrinho demagógico para lateral, quando você sabe que a bola já vai sair, não sei o quê? Todo mundo quente. Mas o Vitinho talvez precise um pouquinho de carrinho demagógico também, cara. Não, os carrinhos demagógicos, mostra um carrinho demagógico e um postzinho na rede social, é isso? É isso, essa ajuda que os caras vivem disso, de vontade, de gana, porque realmente ele tá entrando... Ele tá entrando uma pegada comemorar um lateral. Isso, aquela coisa de virar... Bate aqui. Não, mas ele realmente... Encarar o adversário cabeça a cabeça. Eu acho que assim, ele precisa entender. Então tem as duas coisas. A A gente não concorda com a vaia não ajuda, nunca vai ajudar, né? São jogadores com potencial, com qualidade, com capacidade, e nesse contexto ainda é mais difícil entender a vaia, porque o time está super bem e tudo mais, mas o Vitinho também precisa entender por que o torcedor está chateado com ele. Porque realmente, e eu não sou desses que falam... Eu odeio aquele papo de que não, o time faltou vontade, faltou empenho, faltou luta, porque isso aí é sempre muito subjetivo. Esses sinais de falta de luta, de vontade, não são tão claros como muitas vezes a gente quer fazer crer em mesas redondas, mas eu acho que no caso do Vitinho está faltando esse sinal de vitalidade, de desejo, de inconformismo até com a situação que Mas eu acho que já é tarde demais, então. Porque quanto tempo ele está no Flamengo? O Vitinho, contrato até o fim do ano, né? Tem um 2018, né? Vai até quando? Final do ano, o debate se renova, se não renova. Então, eu acho um pouco tarde. Eu acho que o Jean tem razão, mas acho que tá tarde. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.